sofrimento, toda dor. Aleluia. Você sabe, para esse dia chegar depende de mim e de você. Depende de nós. O que nós temos feito para que o Senhor volte logo? Pense um pouco nisso. Amém? Nós vamos hoje falar sobre as cidades que foram julgadas por Samuel. De tantos personagens na Bíblia, Samuel é aquele homem que nos serve de exemplo. Samuel é aquele homem que, desde o seu nascimento, ele esteve envolvido com Deus. E a sua vida, seu caráter, suas atitudes, tudo inspirava a Deus. Eu comecei a pensar nos tantos homens e mulheres da Bíblia. E sinceramente, irmãos, quão difícil é você achar uma pessoa assim. Porque mesmo aqueles que a Bíblia diz que tem coração, segundo o coração de Deus, até mesmo esses, teve dia que errou, que falhou. Mas Samuel não. Samuel, desde da concepção até a sua morte, é um homem para o qual nós podemos olhar e perceber que ele nos serve de exemplo. Foi por isso que eu decidi hoje falar um pouco a respeito dele. E quando eu comecei a pensar nisso, eu pensei em mim. Será que eu sou uma pessoa que dá exemplo? Quando as pessoas olham para mim, será que elas me veem com bons olhos? Não olham para mim e acham que eu sou uma pessoa que não tem falhas. Aliás, eu sou cheio de limites. Quantas pessoas olham para você? Olham com bons olhos? Olham para você e pensam, eu poderia ser assim também? Sirvo de exemplo? Você serve de exemplo? Foi isso que eu pensei. Samuel foi o único sacerdote que também era profeta. Um homem que tinha um relacionamento real e verdadeiro com Deus desde pequeno. Um homem que julgou a nação de Israel. Um homem firme nas suas indicações, nos seus conselhos, nos seus direcionamentos. E ele deixou no texto que nós vamos ler, e você pode procurar já, 1 Samuel, no capítulo 7, nós vamos ler 2 versículos. Nos deixou muitos ensinamentos, e dentre eles o que está escrito aqui nesse texto, que eu gostaria muito de compartilhar com vocês nesta noite. 1 Samuel, capítulo 7. Amém? Ainda estou ouvindo Bíblias aí, barulho de Bíblia. Tem aí, Rosa? Se não tiver nessa Bíblia aí, vamos trocar. Não é possível. Tem, capítulo 7, versículo. Eu vou ler o 15 também, tá, irmãos? Amém. E Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida. Quantos dias ele julgou? Todos os dias da vida dele. Versículo 16. E ia de ano em ano e rodeava a Betel, a Gilgal e a Mispa. E julgava Israel em todos aqueles lugares. De quanto em quanto tempo ele ia? De ano. Vou perguntar de novo. De quanto em quanto tempo ele julgava aquelas cidades? De ano em ano.
Versículo 17: porém voltava a Ramá, porque estava ali a sua casa. A casa dele era onde? Era onde, irmãos? Ramá era onde ele morava. Ali julgava Israel e edificou ali um altar ao Senhor. Pai, é tua palavra. Tua palavra, Senhor, ela é poderosa. Tua palavra, Senhor, ela cura, liberta, limpa, lava. Tua palavra é saúde para os nossos ossos. E hoje, Senhor, ela tem esse poder, Senhor, e essa liberdade para curar. Nós queremos, Senhor, te dar total liberdade, Pai. Por isso passei entre nós hoje, Deus. Toque nossas vidas, Senhor. Modifica situações aqui, Senhor, nesta noite. Pai querido, nós viemos, Senhor, porque queremos ouvir a tua voz, ó Deus. Não é para outra coisa, Senhor, senão para ouvir a tua voz. Vem falar conosco, Deus. Vem nos dar orientação. Vem nos dar o conselho que tanto precisamos, ó Pai amado. Talvez pessoas que estejam aqui nesta noite precisam tanto, Senhor, ouvir a tua voz, ó Deus. Pai querido, que eu seja um instrumento nesta noite, Pai. Que eu diminua, Deus, e tu apareça, Pai querido. Vem falar com a tua igreja hoje de uma forma muito especial, Senhor. Se tiver que exortar, nos exorte, Deus. Se tiver que consolar, console aquele que precisa de consolo, tá, os amados. Edifica-nos, Senhor, hoje, Pai. Que essa palavra hoje, Senhor, ela faça morada em nossos corações e possamos vivê-la, Deus da glória. Se há ainda, Senhor, alguma coisa que tenha nos tirado a atenção, que tenha, Deus amado, nos impedido, Senhor, de estarmos inteiros para Ti nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, anule este mal agora, Pai amado, e ajude-nos, ó Senhor, a estarmos atentos e olhando para o alvo. É a nossa oração, que te fazemos no nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Samuel, então, profeta. Samuel, então, sacerdote de Israel. E segundo a palavra que nós lemos aqui, Samuel, ele era um homem onde todos olhavam para ele e viam Deus naquela vida. Como é importante olharmos para alguém e ver Deus nessa pessoa. Uma vez eu ouvi uma mensagem que falava da mulher hemorrágica, que ela enfrentou a multidão para tocar em Jesus. E Jesus então falou naquele momento: quem foi que me tocou? E diz a palavra de Deus que os discípulos falaram: mas a multidão é tão grande, todos te apertam. E o Senhor pergunta: quem foi que te tocou? E Jesus então naquele momento ele diz assim: olha, acontece o seguinte, que eu sei que me tocaram especificamente porque saiu virtude de mim. E quando eu começo a pensar aqui no profeta Samuel, o profeta Samuel era uma pessoa que ao tocarmos nele, olharmos para ele, falarmos com ele, sentíamos virtude sair desta pessoa. Você já percebeu como é bom falar com pessoas cheias de Deus? Você já se deu conta que saem virtudes também dessas pessoas? Tem pessoas que quando você começa a conversar, você não quer parar mais. A pessoa é puro Deus. Ou como diz lá no Nordeste, é Deus purinho. Você não quer parar de conversar com aquela pessoa, porque tudo enche o teu coração. Você percebe que é uma pessoa que tem um coração cheio de Deus. E nós falamos aquilo que está cheio no nosso coração, não é verdade? Existe também aquelas pessoas que é totalmente ao contrário. Quando chega você fala: ai meu Deus. Aquela pessoa que você sabe que só vai se lamentar. Aquela pessoa que só está com o coração cheio de ódio. Aquela pessoa que está com o coração cheio de rancor. E você sabe que as palavras que vão sair da boca dela não são palavras que edificarão a nossa vida. E Samuel era assim. Transmitia virtudes.
E uma coisa que eu aprendi, diferente também dos outros profetas, que eram contemporâneos com Samuel, e outros profetas de outras épocas também, eu percebo que Samuel era um profeta diferente. Ele morava numa cidade, a cidade chamada Ramá, mas ele, diferente dos outros profetas, ele não ficava esperando que as pessoas o procurassem para serem julgadas. Ele fazia um percurso, e se você prestou atenção no texto que nós lemos, versículo 16, diz que ele fazia um círculo, ele rodeava algumas cidades. E nessas cidades ele saía para julgar. Eu comecei aqui lendo esse texto, estudando, e eu achei estranho, porque aqui não cita o nome de Jerusalém. E Jerusalém, você sabe que é a cidade mais citada na Bíblia, é a cidade santa, é a cidade da paz. Mas Deus quer nos ensinar algo diferente hoje. Você está preparado para isso? Você veio mesmo buscar a palavra de Deus para a sua vida? Mesmo que seja uma palavra de exortação, mesmo que seja uma palavra que seja forte para a tua alma, e que de repente você fica chocado nesta noite, impactado nesta noite, pois Deus tem essa palavra para você. Pois Deus tem essa palavra que pode mudar a sua história, essa palavra que pode mudar a sua vida. Deus tem a palavra para você. Versículo 16. A Bíblia fala que de ano em ano Samuel fazia este círculo, e a primeira cidade que ele passava, que cidade que era? Betel. Vamos lá. A primeira cidade que Samuel passava era a cidade de Betel. A palavra Betel significa casa de Deus. Você pode repetir comigo? Qual era o nome da primeira cidade? Betel. Qual o nome? Betel. E o que significa Betel? Casa de Deus. Como? Casa de Deus. Betel é casa de Deus. É a primeira cidade. É o primeiro lugar. Betel é a cidade onde, quando Abraão estava vivendo lá em Ur dos Caldeus, junto com a sua família, junto com seu pai Terá, que fabricava ídolos, um dia ele ouviu a voz de Deus falando para ele: Abraão, Abraão, eu sou teu Deus, Abraão. Sai da sua casa, sai da sua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar, Abraão. E Abraão sai, ele confiou em Deus, ele acreditou num Deus, um Deus que não podia se ver, um Deus que não era como os outros deuses que ele já conhecia, os ídolos que o seu pai fazia. Ele simplesmente acreditou em Deus e saiu da sua terra. E a primeira terra, a primeira cidade que ele foi morar foi a cidade de Betel. Naquela época não se chamava Betel, se chamava Luz, a cidade de Luz. Depois, quando Abraão teve Isaac e teve Jacó, foi Jacó que nomeou essa cidade como Betel. E acontece o seguinte: foi lá em Betel também que Abraão firmou alianças com Deus. Betel é muito importante, porque eu começo a pensar que a primeira atitude que Abraão teve a partir do chamado dele foi para Betel, foi para a casa de Deus. Quando seu neto Jacó nasceu, e nós conhecemos um pouco da história de Jacó, lembra? Jacó fazia tudo por seus próprios impulsos, fazia tudo por sua própria vontade. Jacó queria apressar as coisas, desejava o que não era seu. Jacó queria primogenitura, e um dia ele enganou o seu próprio irmão. Seu irmão chegou ali de uma tarde de caça, e sem caçar nada, chegou varado de fome, ou como diz lá no Maranhão, brocado, com fome. E Jacó tinha os seus dotes. Tinha feito um belo de um guisado, provavelmente muito cheiroso,
Alguns cariocas dizem que esse prato era feijoada. Concordo. Como eu sou paulistano, eu acho que foi um virado. Um virado a paulista. Caprichado. Eu sei que quando Esaú chegou, com muita fome, Jacó falou: você pode ter esse virado ou feijoada, mas você precisa me dar em troca a primogenitura. Você está disposto a isso? Para um homem com fome? Ele falou: é agora. Eu não tenho problema com isto. Eu troco a minha primogenitura. Depois esse mesmo Jacó enganou seu pai para que tomasse a bênção que pertencia a seu irmão. Jacó fez tudo errado. Jacó errou com a sua família. Jacó errou com Deus. Jacó errou com seus irmãos, com seu irmão. E agora Jacó tem que fugir, porque todos e tudo está contra ele. Mas diz a palavra de Deus que um dia ele chega num determinado lugar. E quando ele está neste lugar, cansado de sofrer, cansado de fugir, agora ele decide dormir naquela noite. Pega então uma pedra e coloca a sua cabeça para descansar sobre essa pedra. Diz a palavra de Deus que naquela noite ele teve um sonho, e nesse sonho ele via uma escada que vinha do céu à terra, e os anjos do Senhor que desciam e subiam naquele dia. Quando aquele homem acordou, ele percebeu e ele falou: aqui não é outro lugar senão a casa de Deus. Glória a Deus. Talvez eu e você, queridos, somos igual Jacó. Fazemos tudo errado também. Queremos adiantar o que ainda não está no tempo. Talvez acreditamos que mereçamos, mas tem que ser agora, tem que ser hoje. Eu não posso esperar amanhã. Eu não posso deixar para depois. Tem que ser hoje. Então, literalmente nós passamos os carros na frente dos bois. Eu quero dizer uma coisa para você, amado. Qualquer decisão que você decida tomar, qualquer atitude que você precise tomar, qualquer escolha que você precisa fazer, comece sempre pela casa de Deus. Toda decisão que você for tomar, comece sempre pela casa de Deus. Não tome atitude nenhuma sem antes vir à casa de Deus. Talvez você seja um exemplo vivo de que tuas últimas escolhas, que foram feitas sem pedir orientação de Deus, sem pedir orientação de homens e mulheres de Deus, tenham sido frustrados. Comece pela casa de Deus. É na casa de Deus que você vai ter pessoas que orarão por você e te cobrirão em oração, para que você seja livre do mal, para que você não tome atitudes erradas, não escolha pessoas erradas. Comece sempre pela casa de Deus. O exemplo de Samuel é para que eu e você não esqueça jamais por onde nós devemos começar. No ano passado, e no nosso retiro, uma pessoa começou um namoro no retiro. No retiro. E naquela mesma semana, eu perguntei: eu vi vocês lá de mãozinha dada. Estava tão evidente. Você não tem nada para me falar? E aí a pessoa falou: olha, pastor, eu até comentei com ele que a gente precisava conversar contigo, orar. Mas ele falou: não, isso a gente não precisa, não tem que envolver pastor, não tem que envolver igreja, não tem que envolver com nada.
Falei, é verdade. Não podemos forçar nada. Durou aquela semana. E que feio fica isso, não é verdade? Fica muito feio. Fica muito chato. Porque a pessoa decidiu não começar pela casa de Deus. Ela decidiu que a vida dela não tem nada a ver com Deus. Eu não estou aqui para aprovar namoro ou desaprovar, viu, querido? A escolha é sua. Mas começa pela casa de Deus. Se você namora com alguém que não é cristão, você já tentou falar do amor de Deus para ele? Já tentou convidá-lo para vir à igreja? Comece sempre pela casa de Deus. A primeira atividade que você vai convidar o seu namoro, o seu namorado, a sua namorada, é para vir à igreja. Primeira atividade. Não, primeiro eu vou sair, primeiro eu vou para a boate, primeiro eu vou para o barzinho, depois... Não, primeira coisa é a casa de Deus. Aqui nós vamos orar por você, nós vamos abençoar a sua vida. Eu não quero dizer que amanhã a gente já vai decidir ficar na igreja. Não. Deus tem um tempo certo. Mas a gente já vai estar aqui quebrando toda e qualquer maldição que porventura esteja acompanhando aquele que não é de Deus. Amém. Você crê nisso? Amém. Aplauda o Senhor. Aleluia. Jacó, quando acordou de manhã, ele falou: esse lugar aqui não é outro. Deus estava aqui, eu não sabia. Aqui é a casa de Deus. É na casa de Deus que você pode descansar, querido. Foi isso que ele fez. Ele pegou a pedra e ele descansou a sua cabeça na pedra. A Bíblia fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, que Jesus é a rocha. É nele que você precisa descansar. Sabe o que o próprio Jesus falou? Vinde a mim todos vós que estás cansado e oprimido, sobrecarregado, eu vos aliviarei. É em Jesus que você precisa descansar. Coloque hoje a sua cabeça em Cristo, e certamente Ele vai mudar a sua história, vai mudar as suas atitudes, vai mudar totalmente. Eu creio nisso. Então, o primeiro lugar que você tem que passar é na casa de Deus. Toda atitude que você for tomar, tome sempre na casa de Deus. Comece sempre pela casa de Deus. Você entendeu? Amém. Amém? Aleluia, aleluia, aleluia. Mas tinha uma outra cidade. Que cidade era essa? A segunda cidade era? Todos juntos. A segunda cidade era? Gilgal. Então a primeira cidade é casa de Deus. Primeira atitude, casa de Deus. Mas a segunda casa é Gilgal. Gilgal significa círculo de pedra. Gilgal também significa aliança. Então você tem que passar na casa de Deus. Você tem que ter aliança com Deus. Essa cidade é uma cidade muito importante, amados. Todos os textos estão aqui, os textos lá de Josué. Quando o povo saiu do Egito, depois de 40 anos no deserto, agora eles atravessam o rio Jordão, e a primeira cidade em que eles acampam é Gilgal. Naquele lugar, Deus está falando com eles: acabou o tempo de escravidão, acabou o tempo de sofrimento, acabou o tempo de opróbrio, agora é um novo tempo. Não tem como você passar pela casa de Deus sem ter aliança com Deus. Porque quando nós temos aliança com Deus, Deus está falando: acabou, agora você não vai ter que ficar de sofrimento mais, agora acabou o pecado, agora acabou o mal, agora acabou a escravidão, é um novo tempo comigo. É coisas novas, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, diz o Senhor. Agora é ali em Gilgal que Deus renova a aliança com o povo de Deus.
Ali em Gilgal, tantas coisas aconteceram que começaram a mudar a vida do povo de Deus. E eu quero dizer uma coisa para você: quando você começa a entrar em Gilgal também, que é uma aliança com Deus, a sua vida também começa a mudar. Porque você sabe muito bem o que é aliança. Aliança fala de respeito, não é isso? Aliança fala de compromisso. Quando você tem compromisso com alguém, você respeita aquela pessoa. Se você mora com ela, você sustenta aquela pessoa. Você quer deixar a pessoa cada vez mais feliz. O relacionamento é assim, tudo que você faz para deixar o outro feliz, para abençoar a vida do outro. Existem algumas alianças que nós precisamos hoje renovar, querido. E a primeira delas é a aliança com Deus. Como está a sua aliança com Deus? Talvez você seja aquele que já esqueceu de Deus, já o abandonou trocentas vezes. Quantas vezes? Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Não tem compromisso. Aliança é compromisso. Hoje eu quero, amanhã não quero mais. Hoje eu quero Deus, amanhã não. Hoje eu vou para a igreja, amanhã não. Hoje eu quero servir, amanhã não. Hoje estou feliz com Deus, mas como Deus não deu o que eu queria, já não estou mais feliz com Ele. Uma vez eu ouvi, numa pregação de adolescentes, na igreja que eu me converti, o adolescente que pregou naquele dia, ele falou: Deus, Ele só tem compromisso com quem tem compromisso. Você já viu alguma pessoa que Jesus ou Deus tenha chamado para a obra que fosse vagabundo, que estivesse de boa? Deus só tem compromisso com quem tem compromisso. Todos que Deus chamou estavam trabalhando em alguma coisa. Era pescador, era cobrador de impostos, era pastores. Isso é aliança. Como está a sua aliança com Deus? Se a sua aliança com Deus estiver quebrada, amados, hoje é dia de renovar essa aliança, em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós precisamos também hoje, e tem que ser hoje, renovar a nossa aliança com os nossos parceiros. Como está a sua aliança com seu companheiro, com a sua companheira? Tem dia que eu amo meu companheiro. Tem dia que eu não amo tanto. Querido, nunca mais fale isso. Sabe o que a Bíblia diz? Que se você não ama, suas orações não serão ouvidas. Pode gritar o que quiser, pode babar, pode tremer, pode fazer jejum, subir em monte, descer de monte. Se não ama, Deus não ouve. Se não respeita, Deus não ouve. Pode falar em línguas, pode profetizar, sapatear. É Bíblia, e a Bíblia diz que não ouve. Essa história da Cassiane de Deus não rejeita oração é furada, viu? Tem oração que para Deus é abominável. Ele não ouve. Como está o seu relacionamento? Quantos casais nós temos aqui que está com o seu companheiro? Está com o seu companheiro? Segura na mão aí do seu companheiro. Vem cá, amado. Olha que coisa linda. Segura aí na mão do seu companheiro. Em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus Cristo,
Nós temos visto, Senhor amado, que o inimigo, ele quer que a cada dia, Senhor, os teus filhos fiquem sós. Quer nos convencer, Senhor, que é melhor estar só. Mas Ele não está preocupado conosco. O que Ele quer, Senhor, é desmentir a Tua palavra. E a Tua palavra diz que é melhor serem dois, Senhor. A Tua palavra diz, Senhor, que não é bom que o homem esteja só. Por isso, Deus, em nome de Jesus, nós não vamos nos deixar influenciar, Senhor. Nós resistiremos ao inimigo e ele fugirá de nós, Senhor. Nós repreendemos agora. Satanás, bate em retirada agora, em nome de Cristo Jesus. Amém, glória a Deus. Que estes relacionamentos, ó Pai amado, se fortaleçam, Senhor. Amém. Nós entendemos, ó Deus amado, que fraquezas temos, limites temos, Senhor, mas em amor nós venceremos. Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Pode beijar o noivo. Pode beijar o noivo. Aleluia. 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 O inimigo quer nos convencer. Quer nos convencer que você tem que ficar sozinho mesmo. A aliança você tem que renovar todos os dias. Olha só, o texto que nós lemos diz que Samuel, ele rodeava de ano em ano. Sabe o que quer dizer? Ele não ficava, não deixava para lá, não. Ah, já passei esse ano, acabou, não preciso mais nada. Não. De ano em ano ele passa de novo para ver como é que está Betel. Depois ele passa de novo para saber como está Gilgal. E assim ele vai. No relacionamento é da mesma maneira, querido. Ah, hoje eu presenteei, hoje eu fiz um carinho, quer dizer que por um tempo eu não preciso mais? Eu quero todo dia. Eu quero abençoar meu companheiro. Porque se eu fizer ele feliz, ele vai me fazer feliz também. Já prepara outra viagem. Quebrar o Átila, né? Hoje nós temos que renovar a nossa aliança com cobertura. Com a cobertura espiritual. Quem é a sua cobertura espiritual? Você sabe que até isso também você precisa fazer uma boa escolha. Nós estamos acostumados eu vou naquela igreja porque lá tem um mover, lá tem revelação, lá tem isso, tem aquilo. Cuidado! Cuidado! Aonde você vai buscar cobertura? Você tem que ter cobertura de pessoas que oram por você, de pessoas que estão disponíveis a abençoar a sua vida e a te orientar. Existe igreja que pastores saem pela porta do fundo. Você tem que marcar audiência com a pessoa. E ainda assim, se você não tiver um cartão Master, Blaster, você nunca vai falar com esse pastor, com esse líder. Para você que não é da CCNE, eu te pergunto: vida, não fique triste não. Talvez você seja daquela igreja onde, se você for verdadeiro, você não serve para ela. Essa igreja não é para você, então. Não é. Porque a igreja do Senhor, ela só vive a verdade. A verdade, a verdade. Quando a Bíblia fala que o homem tem que examine-se, pois o homem a si mesmo. E coma do pão. E beba do vinho. Ele está falando de comunhão. Comunhão é comum. União. Comum. Ela sabe que eu sou, eu sei o que ela é. Ela não precisa esconder nada de mim, e eu muito menos. Minha vida não vai ofendê-la e a dela não vai me ofender. Agora, você é capaz de fazer isso?
Você precisa de cobertura. Renove a sua aliança com a cobertura que você tem. Você precisa renovar a sua aliança com os irmãos, com a família de Deus. Amado, eu aprendi uma coisa com o pastor Átila aqui, uma frase que ele disse que, olha, existe ex-marido, ex-esposas, não existe? Mas ex-irmãos, existe isso? Nunca vi. Posso ficar muito tempo sem falar com meu irmão, mas é meu irmão, não tem jeito. Não existe ex. Não existe ex-pai, ex-mãe. Por mais tempo que você fique sem falar com seu irmão, com a sua irmã, com seus pais, é sua família, não tem jeito. E na casa do Senhor é a mesma coisa. Nós somos irmãos, nós somos filhos do mesmo Pai, é o mesmo sangue que nos une. Não tem como. E aqui nós temos irmãos branquinhos, nós temos irmãos pretinhos, nós temos irmãos meninas, nós temos menino que parece menina, nós temos menina que parece menino, mas são irmãos. E graças a Deus por isso. E louvado seja Deus por isso. E não tem como eu falar, ai, você é gordinho, não dá para ser meu irmão. Não tem jeito. Somos filhos do mesmo pai. Ah, você é tão magrelo, não serve para ser meu irmão. Não dá, irmãos. Não tem jeito, somos filhos do mesmo pai. Talvez muitos de nós fiquem como Sintique e Evódia. Você já ouviu falar nessas mulheres? Está lá em Filipenses. 2 irmãs. Paulo falou, as 2 são cooperadoras, obreiras na casa do Senhor, mulheres de Deus que trabalhavam na igreja, mas diz a Bíblia que elas não se falavam entre si. Eu fico imaginando, chega no culto, as 2 ali prontas para adorar a Deus, mas Sintique que passa com o nariz empinado, passa direto por Evódia. Na hora de cumprimentar os irmãos com alegria, ela passa por um, passa por outro, cumprimenta um, mas quando chega na Evódia, ela pula. Não pode. Não pode. Salmo 133 diz o seguinte, que é só na unidade que Deus ordena a bênção. Eu posso ser a bênção que for, o melhor pregador, o melhor cantor, o melhor sapateador, o melhor em tudo. Se eu não tenho prazer no meu irmão, se eu não tenho aliança com ele, nada disso serve. Primeira cidade, Betel. Segunda cidade, Gilgal. Terceira cidade, Mispa. Essa cidade talvez muitas pessoas não ouvem falar muito dela, mas em Samuel nós conseguimos localizar. Significa torre de vigia. E quando eu começo a seguir essa rota de Samuel, eu começo a entender algumas coisas, viu? Primeiro, eu tenho que passar pela casa de Deus. Segundo, eu tenho que ter aliança com Deus. Terceira coisa, eu preciso vigiar. Jesus falou, olha, vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu preciso ser vigilante. Não adianta eu estar na casa de Deus, dizendo que eu tenho uma aliança com Deus e eu não vigio. Ah, pastor, não vigiei. Eu estava quieto na minha, aí de repente passou a pessoa cheirosa. Eu estava ali, sozinho. Tem que vigiar, a carne é fraca. Foi o que Jesus falou. Palavras de Jesus. A carne é fraca. Fique atento. Fique atenta, querida. Lembra, aliança, eu tenho uma aliança. E quando eu tenho aliança, eu digo, ele me basta, eu não preciso de outro.
Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Acabou. Não preciso de outro não. E também não divido o outro não, viu? Essa história de relacionamentos abertos aí. Tem igrejas aí que até usa a Bíblia para dizer que pode. Não pode não. Provérbios capítulo 5, versículo 15 e diante. Diz que seja para ti só o teu manancial. Não divida com estrangeiros. Teu companheiro é teu. Você é dele. Não divida com os outros, não. Isso é maldição, diz a Bíblia. Alegra-te nos dias da tua mocidade com um companheiro, com a companheira que Deus te deu. É o que diz a palavra do Senhor. Amém. O inimigo em todo tempo vai tentar te derrubar, te destruir, fazer com que você perca essa vigilância, querido. Viu, querida? Fazer com que você caia. Mas eu quero hoje dizer para você, siga essa rota. Casa de Deus, aliança e vigia. Diz a palavra do Senhor que depois Samuel, lá entre Mispa e um vale chamado Sem, Samuel colocou uma pedra lá. Olha aqui, ó. Então Samuel tomou uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou aquele lugar Ebenezer. Lembra disso? Ebenezer quer dizer até aqui ajudou o Senhor. Mispa era uma cidade onde muito comércio passava por ela. E neste vale de Sem, era num formato de uma garganta. Diz a tradição que quando as pessoas queriam mandar uma notícia rápida, que chegasse até um determinado lugar, bastava subir numas pedras que tinham entre Mispa e Sem, e de lá eles gritavam, e aquele eco se fazia e chegava até os lugares mais longe que possa imaginar. Hoje em dia você basta contar para algumas pessoas que você conhece, né? No dia seguinte todo mundo já sabe, já foi para o Facebook, já foi para o Orkut, já foi para o Instagram, já foi para tudo. A gente já sabe as pessoas certas. Olha, eu quero mandar um recado, eu vou falar para fulano. No outro dia todo mundo já está sabendo. É assim. Foi por isso que Samuel colocou a pedra lá e gritou: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E aquele eco se fez, o eco do Senhor que nos ajuda. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Aleluia, 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 aleluia. Como eu disse para você, Samuel, você não vai achar erros em Samuel. Um homem exemplo. Mas depois que Samuel morreu, os filhos dele se tornaram sacerdotes. E os filhos deles acabou com toda aquela reputação maravilhosa de Samuel. No texto de Oséias, capítulo 4, versículo 15, nós lemos assim: ainda que tu, ó Israel, queira prostituir-te, contudo não se faça culpado Judá. Não venhais a Gilgal, e não subais a Bet-Avém, e não jureis, dizendo: vive o Senhor. Bet-Avém, que está aqui, é a mesma Betel. Lembra de Betel? Betel quer dizer o quê? Agora se chama Bet-Avém, casa do nada, casa da vaidade. Eu comecei a pensar nisso e achei isso muito sério, querido, porque a Bíblia fala: não sabeis que vós sois morada de Deus? Não sabeis que vós sois casa de Deus, e o Espírito de Deus é que mora em você? Você, Betel, é o endereço de Deus. Quando alguém que está lá nas trevas precisa de Deus, ele vai procurar o endereço onde é que mora Deus, aonde está Deus. E
quando ele olha a mim, ele olha você, ele diz: eu encontrei Deus, eu encontrei a morada de Deus, Deus mora em você. Mas tem muitos de nós que hoje não podemos mais chamar de Betel, que hoje mudou o nome, hoje é Bet-Aven, hoje é casa do nada, é casa das vaidades. Aí eu lembrei o que disse Jesus. Ele disse o seguinte: que quando uma pessoa chega a ele limpa esta pessoa, ele adorna esta pessoa. Mas o inimigo que saiu daquela pessoa, ele não cansa de rodear, ele sempre vai te rodear. Aliás, ele está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E quando ele olha, a casa está adornada, a casa está limpa, a casa está maravilhosa, eu vou voltar para ela. Só que agora eu não volto sozinho, eu vou chamar mais uns amigos, 7, porque assim podemos fazer uma festa maravilhosa dentro desta casa. A casa que outrora era a casa de Deus, agora passará a ser casa do nada. Será que você hoje é casa do nada? Ou será que você está disposto a continuar sendo casa de Deus, morada do Espírito Santo de Deus? Aleluia, aleluia. Esse era o circuito que Samuel fazia. Mas para terminar, nós entramos no versículo 17. E no versículo 17 diz: porém ele voltava para onde? Ramá. Era o lugar que ele voltava. Ele saía de Ramá, passava em Betel, passava em Gilgal, passava em Mispa e voltava para Ramá. Aliás, ele morava em Ramá. Olha o circuito que eu e você temos que fazer. Nós temos que ir para a casa de Deus, fazer aliança com Deus, vigiar e voltar para a nossa casa. Ramá significa lugar de altar. E no versículo 17 diz: ali ele edificou um altar a Deus. E quando eu pensei em altar, eu tive que ir lá para o livro de Juízes, no chamado de Gideão. Todos aqui conhecem a história de Gideão, lembra? Aquele que estava malhando trigo no lagar, fugindo dos filisteus ou midianitas, um dos dois. E aí diz a palavra do Senhor que o anjo do Senhor veio e falou: ei, o Senhor é contigo, varão valoroso. E ele começa a discutir, a questionar o anjo: não, mas se Deus está comigo, por que eu tenho sofrido tanto? Por que nós temos sido perseguidos, temos sido roubados e tudo mais? E o anjo começa a convencê-lo de que ele verdadeiramente é de Deus, porque Deus não olha como os homens olham. O homem olha o exterior, mas Deus não, Deus olha o interior. E no capítulo 6, do verso 24 até o verso 26, aconteceu algo muito importante, que eu e você precisamos estar atentos. Diz assim: então Gideão edificou ali o altar. Ele se convenceu: é o Senhor, ponto. Vou fazer um altar ao Senhor, vou edificar um altar ao Senhor. Edificou um altar ao Senhor e chamou aquele lugar, aquele altar: o Senhor é minha paz, Jeová Shalom. E ainda até hoje, até o dia de hoje, está em Ofra dos Asbesrita. Até aqui. Naquele dia ele se convenceu: é Deus que está falando comigo, é Deus que está me abençoando. Então eu vou fazer um altar ao Senhor, e vou fazer sacrifício ao Senhor, e vou até chamar este lugar: o Senhor é minha paz. Sabe o que eu pensei nisso? Que muitas vezes a gente está errado, fazendo coisa errada, mas a gente está em paz. Sabe aquela coisa assim: mas você brigou com o namorado? Briguei, mas eu estou em paz. Mas você não está conversando com o irmão? Eu não estou conversando, ele é muito chato, mas eu estou em paz, pastor. Estou muito em paz, viu?
Amado, você não tem vindo à igreja, você não tem compromisso. Pastor, eu não estou vindo, mas eu oro em casa. Mentira, né? Mas eu estou em paz, pastor. E aconteceu naquela mesma noite. Que noite? Na mesma, não foi? Não foi na semana seguinte, não foi no mês seguinte, nem no ano seguinte, foi na mesma noite que o Senhor lhe disse: tomai o boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal que está no teu pai, que é do teu pai, corta o bosque que está ao pé dele, e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, no lugar conveniente, e toma o segundo boi e oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Não adianta você falar que está em paz. Eu não tenho vindo à igreja, mas eu estou em paz. Eu não tenho ajudado lá na diaconia, mas estou em paz. Eu briguei com o namorado, já faz uma semana que a gente não se fala, mas eu estou muito em paz, pastor. Está tudo em paz na minha vida. Mas naquela mesma noite Deus falou: não serve esse altar. Tem que ser do meu jeito, do lugar conveniente, do jeito conveniente. Altar para o Senhor exige sacrifício. Olha só o que Deus falou: derruba o bosque, corta o bosque. Altar para Deus tem que trabalhar. Não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito. Eu vou quando puder, eu faço quando eu quiser. Não é assim, exige sacrifício. Exige esforço. Você tem que ir, passar na casa de Deus. Você tem que ter aliança com Deus. Você tem que vigiar. E você tem que erguer um altar que agrade a Deus. Para a gente terminar, o altar foi feito na cidade onde Samuel mora. Sabe o que quer dizer isso? O altar começa na sua casa. É na sua casa. Eu só vou ler a Bíblia quando eu chegar na igreja. Aliás, eles me dão Bíblia lá, eu leio. Não preciso comprar uma Bíblia. Não preciso ler Bíblia em casa. Não preciso orar. Eu só vou orar quando eu estiver lá na igreja. Entendeu? Porque aqui em casa, vou orar sozinho. Ou é a melhor coisa que tem, amado. Entrar no quarto, fechar a porta e você e Deus. Louvores e adoração. Começa na sua casa. Coloca um louvor lá e adore a Deus. Você quer ser abençoado? Erga um altar na sua casa. Erga um altar na sua casa. Erga um altar na sua casa. Quero orar com você. Amém. Glória Fique de pé, por favor. Feche seus olhos. Deus, no nome de Jesus, oramos, ó Deus, neste momento, Pai. Porque a vida de Samuel, Senhor, nos ensinou, Senhor, que nós temos que fazer esse trajeto continuamente, Deus. Não podemos deixar para outro dia, não podemos deixar para depois. Senhor, sempre temos que passar pela casa do Senhor. Temos que renovar a nossa aliança sempre, Senhor. Temos que vigiar sempre, ó Deus. Temos que voltar para a nossa casa, Senhor, e ali erguer um altar. Oh Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, ó Pai amado, eu te peço, Deus, que se estamos falhando, Senhor, nesta rota, que comece a nos dar força hoje, ó Pai amado, que comece a nos ajudar hoje, Deus querido, que comece a abençoar a nossa vida hoje, Pai amado,
para que nós não venhamos nos perder, ó Deus da glória, mas continuar firme, Senhor, no propósito, Deus da glória. Talvez os teus filhos, Senhor, que aqui estão nessa noite, Pai, tenham, Deus amado, deixado de fazer, Senhor, a tua vontade, de vir à tua casa, de renovar a aliança contigo, Senhor. Mas hoje eu quero que mude isso, Deus. Eu quero que mude isso, Senhor, em minha vida. Eu quero que mude isso na vida dos meus irmãos. Está bem junto a ti. Em nome de Jesus, lado a lado. em nome de Jesus, meu Deus. Com Jesus, expressar. Renova, Deus, nossa aliança, Senhor. Renova, Deus, nossa aliança, Senhor. Pelo sangue do Calvário. Oh, Deus maravilhoso. Deus é nós. Vem, Senhor. Abençoe a nossa vida, Deus. Abençoe a nossa vida, Deus. Nós queremos ser vigilantes a partir de hoje, meu Deus amado. Nós queremos ser vigilantes, Senhor, aleluia, Senhor. Deus maravilhoso. Deus de amor do nosso Pai. Deus de Jesus. Aleluia, Senhor. Feche seus olhos. Deus, por favor, feche seus olhos. E só você que sabe que precisa renovar sua aliança, sabe que talvez não tenha sido fiel na casa de Deus, sabe que talvez não tenha vigiado, sabe que talvez não tenha levantado um altar a Deus na sua casa. Levante a sua mão aí onde você está. Eu quero orar com você. Eu quero abençoar a sua vida.